E aí, pessoal? Então, no último vídeo a gente estava fazendo aqui toda a estrutura, o esqueleto do nosso nó assíncrono, certo? E basicamente a gente criou aqui essa funçãozinha de sign-in. Então, bora implementar ela de fato. Supostamente, se você está fazendo o código junto comigo aí, deve estar assim o teu código, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, essa linha de código não vai estar aqui, a gente vai criar aqui o include PlayFab Client API, beleza? Para a gente conseguir usar realmente o nosso PlayFab Client API. Então, aqui a gente vai fazer a nossa requisição, né, para criar um jogador. Então, bora lá. PlayFab, PlayFab Client API, vai ser o PlayFab Client API, porque vem de UObject, né? Aí a gente cria, instancia esse objeto mesmo, certo? E aí a gente chama aqui o nosso login with custom ID. Se você for ver aqui no nosso client API, a gente consegue, na verdade, chamar várias coisas. Adicionar um amigo, cancelar uma compra, confirmar uma compra, pegar o time, certo? Linkar com Twitch, linkar com Apple, linkar com Congregate, linkar conta, no caso. É, validar algum cupom que a gente tenha definido lá no back-end. Beleza, a gente consegue fazer várias coisas mesmo. Tudo isso a gente tem autoridade, o usuário tem autoridade para fazer a requisição, certo? Não tem muita camada de controle para impedir que ele faça isso, tá? Então, isso daqui realmente são coisas que o usuário pode fazer com autoridade de cliente. E aí, a gente tem vários tipos de login também. Se for ver aqui, tem login com PlayFab, tem login com Apple, tem login com Facebook, login com Custom ID. A gente vai fazer aqui que é o mais básico, que é o Custom ID, beleza? Se a gente abrir aqui a implementação dessa função, a gente consegue ver que ela pede uma classe modelo aqui, né? Que é o request, nossa requisição. O que é uma classe modelo? Uma classe modelo nada mais é que um container de dados para a gente trabalhar, beleza? A gente pode, por exemplo, se a gente for ver, lembra que uma requisição ela tem um acordo com o cliente, a requisição da parte do servidor, né? A definição da requisição tem um acordo com o cliente que é quais dados vão ser enviados. Então, tipo, o servidor precisa que alguns dados sejam enviados, certo? Então aqui a gente precisa definir tipo esse create account, a gente quer que crie uma conta na nossa requisição, a gente quer que tenha um custom ID, a gente quer que como é que a gente quer que seja encriptado essa requisição, certo? A gente consegue fazer várias coisas aqui através da requisição. Então, bora criar essa requisição aqui, já que ele estava pedindo como parâmetro lá. A gente vai chamar aqui PlayFab Client Models Login with Custom ID Request. E aí a gente pode chamar de request, tá? Request vai ter um parâmetro, a gente vai definir aqui alguns parâmetros, tá? Que é esse create account e request.customID. Beleza, qual que vai ser o ID custom que a gente quer passar? Vai ser o username, basicamente, tá? E aí, tendo passado o create account e o username, a gente pode passar o request aqui e ele já para de reclamar. Bacana, com isso a nossa requisição já ia funcionar, mas a gente não tem acesso aos callbacks, basicamente. Só deixa eu fechar a janela aqui rapidinho, que os passarinhos vão começar a cantar. Legal, a gente não tem acesso aos callbacks. Então, como é que a gente acessa os callbacks? Vamos dar uma olhada aqui na requisição de novo. A gente tem um Success Delegate, que seria o nosso callback de sucesso, e a gente tem um Error Delegate, tá? E aí, se a gente vê aqui o Success Delegate, o que vem dentro dele? A gente tem, por exemplo, um Entity Token, que é um token de autenticação, tá? A gente tem um Payload, e aqui são alguns dados a mais que vem com nossa requisição, beleza? A gente tem, tipo, qual foi a última vez que ele fez login, newly created, se a conta acabou de ser criada. A gente tem o PlayFab ID, Session Ticket, Settings for User. A gente tem vários dados aqui que estão encapsulados
nessa classe que também é uma classe modelo, certo? Então, bora lá. Bora criar a nossa callback aqui. PlayFab. Aqui a gente vai chamar o UPlayFab Client API de novo. Beleza? A callback ela não é uma classe modelo, então ela não vem da parte de modelo. E aí, a gente chama aqui um f login with custom ID delegate. A gente pode chamar isso aqui de um success. Beleza, agora a gente precisa de um profile também. Então, playfab playfab error delegate on error. Ok, a gente pode passar os dois parâmetros aqui do lado. On success, on error. Legal. Vai faltar algumas coisas, tá? Por exemplo, da bind, nisso daqui, né? Então a gente precisa passar uma função para ser executada na nossa delegate, senão ela só está ali, só uma delegate vazia, não vai fazer nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa função. Qual parâmetro que tem que vir nessa função? Se a gente for ver aqui, ela tem declare delegate one param, ela tem um parâmetro. Então, ela pede um client models login result, beleza? Então, bora criar uma função com esse login result. Ela pode ser privada. Se ela pode ser privada, a gente vai fazer privada. Void login success, beleza? Então, a gente passa aqui um const playfab client models f login result. A gente pode chamar de result, certo? E aí, a gente tem aqui também um login error. Const playfab login error não. Playfab error. F playfab cpp error. Beleza, passa como referência e chama de result também. Opa. Nossa, tá difícil hoje. Result. Legal. Tendo feito isso, a gente precisa implementar as nossas funções, certo? Então, a gente implementa as nossas funções. E aí, vamos ver o que tem dentro desse objeto result, certo? O que a gente consegue fazer aqui. Result, ó, a gente tem tudo isso daqui para trabalhar, tá? Então, a gente tem um entity token, que é basicamente para algumas requisições pedem, mas o SDK para a gente já, quando a gente faz a autenticação, ele já deixa salvo em um lugar específico, assim, para a gente não precisar ficar passando isso toda hora. A gente tem um newly created, para verificar se a conta acabou de ser criada. A gente vai usar isso agora já para atualizar o nosso display name do PlayFab e aí ficar mais legível quando a gente filtra lá no campo de busca do dashboard, que ele mostra o PlayFab ID, que é um monte de número, uma string aleatória, tá? um hashcode basicamente. E ele mostra também o display name embaixo, para ficar legível, tipo, de quem que é esse ID. Se a gente passa nenhum display name, ele mostra só o ID. E a gente não consegue saber quem foi o usuário criado. Beleza? Então, vamos trabalhar já com esse newly created. A gente passa aqui um if, basicamente. If result newly created. A gente vai chamar o playfab. E o playfab client API. Ponto. Login. Login não, update title display name. E aí, a gente vai ver que ele vai pedir o mesmo estilo de request que a gente fez agora há pouco. Então, eu play... Opa, não é. Agora é client models, porque é modelo. E aí a gente passa aqui nosso update title display name request. Beleza? A gente coloca request. Daí request ponto display name vai ser igual a result ponto
Hum, beleza, eu não vou ter o nome aqui direto, então, por enquanto, a gente não atualiza nada, tá? Então, por enquanto, a gente só chama o onSuccess.broadcast para dar continuidade na nossa linha de execução, que nem a gente comentou lá no último vídeo. Lembrando que a gente tem 3 linhas de execução, uma que é sequencial, que vai ser continuada como se fosse um nó normal, uma que vai ser executada só quando for success, né? Só quando a gente realmente conseguir fazer nosso login success aqui, e outra que vai ser quando a gente falhar aqui, né? Quando tiver erro. Então, se a gente colocar aqui onError, como é que era o nome? onFailure.broadcast. Perfeito. Agora, tudo que a gente precisa é passar o onSuccess.bind e o object. A gente passa o objeto aqui, tá? A gente passa a função desse objeto. Beleza. E o Authentication Login Success. Por que a gente passou esse objeto aqui, né? E não o this? Porque o this supostamente também funcionaria. É bem simples. A nossa função aqui ela é estática, beleza? Se a gente passar o this, a gente vai ter um null pointer, beleza? Porque como ela é estática, a função vai para o escopo global. A gente não precisa instanciar um objeto para chamar a função, certo? Então a gente consegue chamar a função sem ter uma instância de objeto. Aí a gente tem a instância do objeto aqui dentro, já para não ter esse tipo de problema, né? E aí, a gente tem também o onError, que vai dar bind e o object. A gente vai passar o mesmo objeto. E aí, a gente passa a referência de função do login error, certo? E o login error. Legal. Tendo feito isso, a parte de código do nosso sistema de autenticação está feita, basicamente. A gente vai ter mais algumas coisinhas que a gente vai precisar fazer, mas como esse vídeo já está muito longo, eu vou fragmentar em, eu acho que mais 2 ou 1 vídeo aí. Show?